Módulo 1. Segurança do trabalho. A equipe de segurança do trabalho é composta por engenheiro de segurança do trabalho e técnicos de segurança, visando sempre a prevenção de acidentes e promoção de segurança no ambiente de trabalho. Cabe a nós prevenir, investigar, monitorar os acidentes de trabalho, emitir a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, entregar, registrar e orientar sobre a utilização do equipamento de proteção individual. Monitorar práticas seguras de trabalho, biossegurança e NR32, elaborar documentos técnicos, como LTCAT, PGR e PPP, avaliar solicitações de gratificação de risco, que significa que é a insalubridade, implementar, manter e monitorar a sinalização de segurança, desenvolver e realizar treinamentos, realizar rotineiramente inspeções nos postos de trabalho. Então, a gente vai até o local de trabalho de vocês e vai fazer uma avaliação daquele local para saber se ele está seguro. Realizar inspeções nos equipamentos de combate a incêndio. Uma vez por mês, nós fazemos essa inspeção nos equipamentos. Olhamos os extintores, as sinalizações e outras coisas para a prevenção. Pessoal, o acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, que cause morte ou perda ou redução permanente temporária da capacidade para o trabalho. Acidente com material biológico é aquele acidente que é muito comum em ambiente hospitalar e ele requer atenção muito especial. O que acontece? Pode ser através de contato com materiais perfurocortantes, né, que são muito utilizados, como agulhas, bisturis, utilizados em pacientes, ou com projeção de fluidos, né, nos olhos, que é o sangue, líquido, pleural, em mucosas, na boca, com procedimentos assistenciais. Então, deve ser providenciado, assim que ocorrer o acidente, gente, tem que fazer em imediato o atendimento médico. Ele é realizado aqui no próprio hospital, então é feito aqui mesmo. Eu vou explicar para vocês o fluxo de acidente depois. Vou falar aqui um pouquinho sobre orientações de biossegurança e NR32. A biossegurança é um conjunto de medidas, né, voltadas para as ações de prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades laborais, que possam comprometer a saúde do servidor, do paciente ou a qualidade do serviço prestado. Então, aqui vai algumas medidas que estão escritas nas legislações que a gente deve cumprir. Higienizar as mãos antes e após o contato com o paciente e a realização de procedimentos. Nas pias, né, tem a orientação da lavagem da mão correta, tá, gente? Usar corretamente as caixas de descarte de perfluorocortante. Essa caixa, ela é analisada quando a gente vai realizar uma inspeção. Então, ela tem um limite, que é essa linha tracejada, que é o limite de segurança. Essa caixa deve ser preenchida somente até esse limite, tá? E quando ela estiver cheia, se não é você que troca, você deve solicitar ao setor ou ao servidor competente para poder trocar. Não pode deixar ela cheia, porque nas inspeções a gente comunica vocês e fala que está errado, que é necessário trocar. Então, não pode passar do limite de segurança, para não ter acidentes também, tá? Utilizar os EPIs, né, destinados para minimizar os riscos inerentes às atividades. Então, quando for realizar assistência ao paciente, que é o mais comum dentro do hospital, né, tem que utilizar os EPIs corretos aí. Não consumir alimentos e bebidas nos postos de trabalho. Utilize as áreas destinadas. Então, existem copinhas nos setores de vocês. Este setor, esse local que é destinado para poder fazer a alimentação. Conhecer os POPs do setor. Gente, POP é procedimento operacional padrão. Quando você chegar no setor de vocês, vão ter descritos lá como realizar cada atividade. Então, isso, quando vocês conhecem essas atividades, minimiza os erros, né? Você consegue aí prevenir que tenha algum acidente e
faz a atividade de vocês corretamente. Utilizar calçados fechados. Na legislação fala que nós não podemos utilizar calçado aberto dentro do hospital. Então, ele deve proteger o dorso e o calcanhar do pé, né? Então, o calçado permitido é esse. Manter os cabelos presos durante o trabalho e não utilizar adornos. Essa é uma exigência da NR 32. Não pode utilizar adornos e também é muito mais seguro para você. Se o paciente ele é um paciente mais agitado, ele pode puxar o adorno e trazer aí um acidente para você, né? Ficar atento às medidas de precaução padrão. Essas medidas são feitas pela CCIH, é um setor de precaução para o paciente. Então, na porta das enfermarias, vão ter ali descrito se for alguma precaução respiratória, você deve utilizar a máscara de segurança e outras precauções, tem outros EPIs para utilizar. Então, tem que prestar bastante atenção nessas medidas, tá bom? Existem várias sinalizações distribuídas pelo hospital e elas servem muito para alertar, informar e orientar, né? Proporcionando uma compreensão rápida. Então, geralmente você vai identificar vários tipos. Por exemplo, alerta para perigos, né? É uma sinalização que destaca áreas ou situações que apresentam riscos. Então, ela é um alerta mais amarelinho, geralmente são aquelas placas amarelas. Informar sobre proibições e obrigações, né? Então, vocês vão ver, proibido fumar, risco de choque elétrico, não colocar a mão, né, quando é risco de choque elétrico. Então, essas são as sinalizações de proibições. Orientar em situação de emergência. Tem várias sinalizações, né? São aquelas placas de evacuação, de rota de evacuação, saída de emergência, o equipamento, né? Extintor, mangueira de combate a incêndio e outras que vocês vão identificar facilmente. E para que elas servem, né? Para facilitar a compreensão de vocês. Então, elas utilizam cores, formas, símbolos padronizados e ela busca garantir uma compreensão universal e rápida. Qualquer pessoa consegue olhar para aquela sinalização e identificar. Por exemplo, as de combate a incêndio, né? Em caso de uma situação de emergência, gente, deve manter a calma, evitando o pânico, tanto o seu pânico quanto os pânicos para o paciente. Então, é preciso manter em mente as rotas de fugas e as saídas de emergência. Quando você chegar no hospital, observem essas placas, para onde que tem escada. Não pode utilizar elevador em caso de risco de incêndio, tá? Então, observe onde tem escadas, rampas, saídas de fuga, tá? Para poder fazer essa evacuação com calma, com tranquilidade, que o que acontece na maioria das vezes é o pânico, né? Que deixa as pessoas desesperadas. Então, mantém essa calma para auxiliar os demais presentes quanto ao abandono do local. Então, eu quero agradecer, vou deixar vocês com o módulo 2, que vai falar sobre a saúde do trabalhador.